Bem-vindo ao nosso 41º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 43, iremos até Marcos no capítulo 13, retornaremos para Jó no capítulo 9 e, por fim, encerraremos a nossa leitura de hoje em Romanos, também no capítulo 13. Aqui, em Gênesis no capítulo 43, os irmãos de José, eles retornam ao Egito. E diz assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhes responderam: ele nos interrogou sobre nós, sobre a nossa família. E também nos perguntou se o pai de vocês ainda está vivo. Você tem outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirras, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Pegue também o seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, a prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da casa: leve esses homens à minha casa, mate o animal e prepare, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida nas bagagens na primeira viagem. Ele quer nos atacar, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tornar de nós os seus jumentos, e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiam-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoctar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso o trouxemos de volta para cá, além do mais pratas para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhe deu um tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e os levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhe água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E eles, então, prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com tudo que tinha trazido e se curvaram diante dele até o chão. E ele, então, perguntou como passavam, e em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem falaram, ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, José perguntou: e este irmão caçula de quem falaram? E acrescentaram: Deus lhe concedeu graça ao meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão José, apressou em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Por isso,
Era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Vamos agora fazer a leitura lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 13, aonde Jesus ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. Diz assim, Marcos 13:1. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Vocês estão vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus lhe disse: Cuidado para que ninguém engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumor de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados na sinagoga. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis, e como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que vocês forem presos e levados a julgamentos, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que falarão, mas pelo Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte. O mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minhas causas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não devem estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre em casa para não tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para a grávida e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Cristo criou o mundo até agora, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Se então alguém disser: venham, aqui está o Cristo, ou vejam, aqui está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a noite e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que ela está próxima às portas. Eu asseguro a vocês, e não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá este tempo. É como um homem que sai à viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que se vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à noite, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, quem não o encontra dormindo? O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vamos agora ao livro de Jó, no capítulo 9, que agora Jó responde aos seus amigos. Jó 9:1. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir e sair ileso? Ele transporta as montanhas, sem elas que o saibam. Em sua ira, as põe de cabeça para baixo.
sacode a terra e tira do lugar, e faz suas colunas tremerem, fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas, se ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar, ele é o criador da Ursa, do Orion, das Pleiádias e das constelações do sul, realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontestáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizê-lo o que faz? Deus não refreia sua ira. Se até o sequeto de Raabe encolheu diante de teus pés, como não poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele não me esmagaria, ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engoliria em arguras. Recorrer à força? Ele é o mais poderoso. Ao tribunal, quem o intimaria? Mesmo sendo eu inocente, a minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já que não me importo comigo, despreza minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba no deserto dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele veda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como os barcos de papiros, como águias que mergulham sobre suas presas. Se eu disser, vou esquecer as minhas queixas, se eu mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os seus sofrimentos, pois sei que não me consideras inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda da lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que ainda as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu responda, e nós entremos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, eu ainda falaria sem medo. Mas não é o caso. Vamos agora para o último livro dessa leitura diária, que está lá em Romanos, no capítulo 13, onde Paulo ele fala sobre as pessoas se sujeitarem e ser submissa às autoridades terrenas, que são constituídas do próprio Deus e também do amor ao próximo e os finais dos tempos. Diz assim Romanos 13:1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora por ele foram estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se pondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede em trazer condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e enalteça, pois o servo de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois nela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Nem cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois este é o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ama o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivamos. Chegou a hora de vocês
despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. A noite está quase chegando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidade sexual ou depravação, e não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Muito obrigado pela tua companhia, espero você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Você está vencendo e com certeza no final do ano irá dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Um abraço e até amanhã.